Olá, você, bem-vindo a mais uma edição do SETcast. Eu sou a Deise Feitosa e comigo está o meu amigo Bruno Martins, direto do Rio de Janeiro, né, Bruno? Isso, Deise. Olá, sejam todos bem-vindos a mais um SETcast. E só lembrando que a SET é uma associação sem fins lucrativos que reúne há mais de 35 anos profissionais de empresas do setor de mídia e entretenimento, com foco em tecnologia, mas também em outras áreas desse amplo ecossistema. A SET ela tem participado ativamente de todas as grandes transformações do mercado de radiodifusão. Participou da definição do modelo da TV digital e agora participa dos trabalhos voltados à TV 3.0, Bruno. Pois é, Deise, e um dos principais objetivos da SET é a difusão de informação, portanto, estar presente em todos os canais e falar com todos os públicos. E agora estamos aqui com o SETcast, que é um podcast descontraído e leve, que abre espaço para conversas descontraídas com convidados sempre muito especiais. Vamos falar de tecnologia, sociedade, arte, mas também de muitos outros assuntos. E para isso, hoje conosco, né, a gente tem a honra de receber o artista, curador, editor, pesquisador e tantas coisas, Daniel Lima. Daniel, seja muito bem-vindo ao SETcast. Obrigado, agradeço o convite, Bruno, Deise, SETcast, toda a equipe, agradeço por estar aqui, vamos compartilhar uma conversa leve, as nossas percepções sobre essa realidade. Na medida do possível, né? Leve na medida do possível, sim, né? Sim. Mas, enfim, eu fico muito feliz que você venha aqui, né? Acho que há tempos que estamos ensaiando a sua vinda aqui, né? Como um grande artista, também produtor audiovisual. É importante que você possa trazer a sua experiência e compartilhar com o nosso público da SET. Então, eu estou muito, realmente feliz que deu certo e que hoje você está aqui com a gente, Daniel. Obrigado. Bom, e para começar, a gente sempre pede um pouquinho de você para o nosso público. Quem é o Daniel Lima? Um pouquinho. Daniel Lima, como um orientador meu falou na trajetória acadêmica, ele falou, são vários Daniéis, né? Você carrega vários Daniéis. E eu entendo isso, que são várias linhas de desenvolvimento do que eu faço dessa trajetória. E talvez por onde a gente começar, a gente vai chegar numa certa descrição de trajetória, num certo caminho. Bem, eu vou começar então, como você me provocou aqui na preparação aqui, vou começar me identificando aqui como nordestino. Ou seja, alguém que nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, e que vem com a mãe e os 2 irmãos para São Paulo. Minha mãe veio fazer doutorado aqui em Ciências Sociais na USP e a gente veio e nunca mais voltou de São Paulo. Ficou aqui. Então, essa descrição identitária, ela dá conta de um certo mundo que é muito importante para mim, porque foi essa descoberta da grande cidade, da grande metrópole, foi um dos pontos fundamentais na minha vida como artista. Não à toa, eu começo a trabalhar nos primeiros anos da minha carreira, e já como estudante, com intervenção urbana. Porque encontrar a escala de São Paulo, saindo de uma cidade como Natal, muito mais provinciana, menor, uma cidade litorânea, solar, encontrar São Paulo com uma escala gigantesca, com muitas coisas acontecendo, com uma outra percepção do clima, do céu, das pessoas e todos os preconceitos que a gente sofreu ao chegar aqui, né? Enfim, é para ser uma conversa leve, não vou nem entrar nessa parte. Não, você pode ficar à vontade. Mas, enfim... Leve é um detalhe. Leve é um detalhe. Mas esse encanto com a cidade gerou uma série de trabalhos que tinham a cidade como tema. Né? Pensar, por exemplo, para falar sobre o céu. Né? O céu sempre foi um ponto importante da minha trajetória.
olhar o céu de São Paulo, quando eu cheguei de Natal, era um encanto, porque é um céu que a gente não percebe aqui, porque a gente já está muito vivendo em São Paulo, não percebe essa nuance de cores, mas ele tem umas cores muito estranhas, muito apocalípticas, né? Muito próximo do Blade Runner. É um céu meio alaranjado em certos pontos, em outros pontos meio esverdeado. E isso, como eu já trabalhava com imagem, fotografia, vídeo, isso ficava bem claro para mim, essa percepção do céu como um suporte, né? Um suporte cromático, um suporte de ações. E eu achava que sempre estava amanhecendo em São Paulo. Eu acordava 4 da manhã, mas por que o céu está tão claro? Eu não entendia no começo, quando eu chegava aqui, que era a própria luz da cidade, né? Então, essa percepção da escala urbana me levou a uma série de trabalhos sobre intervenção urbana. Ou seja, o que é intervenção urbana? É a gente pensar como, através da arte, a gente rompe o cotidiano da cidade. E aí tem uma opção ideológica, que é sair do cubo branco, né, que é o espaço protegido da arte, como galerias e museus, e acreditar que o lugar da atuação é fora do museu, é fora da galeria, é na cidade, é o encontro com as pessoas, é o encontro com essa dinâmica caótica, principalmente das cidades muito atravessadas pela história colonial, né? Umas cidades muito desiguais, com muitos muros invisíveis, com muitas contradições. Então, como criar nesse ambiente? Esse foi o principal desafio que eu me coloquei no começo da minha carreira. E isso envolve tanto uma percepção de estratégias, como você inventa maneiras de lidar com as pessoas, com o fluxo, criar trabalhos que podem ser pensados a partir desse encontro com a cidade, como também já me traz a ideia de o registro. O registro seja fotográfico ou seja de vídeo. Uma intervenção ela acontece, assim como performances também, e elas estão muito interdependentes do seu registro, de como ela é apresentada a posteriori. Como as pessoas veem o que você fez. É um vídeo, é uma fotografia, é um depoimento, é um desenho. Então, isso já me fez pensar muito sobre o audiovisual. E pensar o audiovisual como uma maneira assim, intrínseca na criação da própria intervenção. E não pensar a intervenção e depois pensar como ela vai ser registrada. Mas pensar que a intervenção é o próprio registro dela. Então, isso me levou a trabalhos, por exemplo, com aeronaves falando sobre céu, fotografias com helicópteros, em que o rastro do helicóptero fazia um desenho no céu. E eu conseguia ver o desenho na fotografia. Ou seja, a fotografia é o registro desse desenho do helicóptero, é uma longa exposição, né? Então aparece todo esse rastro, como ao mesmo tempo é também a própria obra. Ela não é só um registro, ela é a própria constituição da intervenção, ela é feita para a câmera. Então, nesse aspecto, esse encontro da cidade, aí dando saltos, ele foi levando a trabalhos que a gente vai entendendo, que as nossas cidades no terceiro mundo, chamado terceiro mundo, mundo que foi colonizado, são muito desiguais. E que, portanto, quando a gente sai para a cidade, a gente pisa aqui nessa rua do estúdio, a gente atravessa aqui, andando de carro, a gente vê tantas contradições, tantos embates sociais que a gente vê nesse percurso, que eu comecei a pensar e a trabalhar com a ideia desses conflitos sociais, como uma base mesmo. E não só um trabalho que tinha mais um recorte estético, mas sim que tivesse um fundo mais de uma discussão social. E isso já pensado no audiovisual, o que nos leva a entrevistas, a contextos, mais do que uma obra isolada, mas é como ela está contextualizada. E ao produzir tudo isso, a gente começa a entender que a gente precisa trabalhar coletivamente. Existe a ficção na arte de que a gente produz individualmente. Nenhuma arte, nem mesmo pintor produz isoladamente, sozinho. Tudo que se produz é coletivo. Mas fica claro, num determinado momento da minha vida, que o trabalho tinha que ser coletivo mesmo. Como também uma proposta ideológica, um comprometimento com outro mundo possível. Sabe? Um comprometimento de que a gente tem que, ao mesmo tempo, produzir trabalhos como esse, por exemplo, do podcast, trabalhos audiovisuais, trabalhos artísticos, trabalhos de pesquisa acadêmica, mas a gente tem que romper a forma como eles são feitos
usualmente, como a gente aprendeu, o que nos foi ensinado, que é sempre piramidal e uma arquitetura de comando. Então, como que um coletivo opera horizontalmente? 21 pessoas, como a Frente 3 de Fevereiro, que é um dos coletivos que eu participei, fundei e participei, opera trabalhando coletivamente. Trabalhando, todo mundo tendo a mesma opinião. Como você faz um filme que você tem na direção 21 pessoas? Você tem que inventar. E aí, entrando nas tecnologias. Nesse momento, aí eu começo a entender que existe, além da tecnologia que lida com equipamentos e técnicas, mas existe uma tecnologia que lida com o social, que é a tecnologia social. Como a gente inventa métodos para chegar, por exemplo, nesse caso de trabalhar numa direção coletiva com 21 pessoas. Você tem que inventar uma maneira. Não existe manual para isso. Não existe uma criação de método para isso. Então, em parte, é uma invenção de método. E essa invenção é uma tecnologia social. A partir disso, vários outros trabalhos se desenvolvem até chegar nos últimos trabalhos, que aí a gente já se conhece, na USP, fazendo doutorado na USP, em audiovisual. E aí são os trabalhos que envolvem mais a parte realmente do audiovisual imersivo, da videoinstalação, né? A tradição da videoinstalação cruzando com a discussão sobre realidade virtual e os sensores, a capacidade técnica da gente fazer a resposta desses vídeos em tempo real. Eu particularmente tive a honra, o prazer de acompanhar a produção e depois, né, a exibição de 3 obras suas, Daniel. Palavras Cruzadas, Terra de Gigantes e Inteligência Ancestral, assim, 3 obras, né, imersivas e como inteligência ancestral, que além de ser imersiva também utiliza a inteligência artificial como um recurso e várias outras ferramentas, a questão da voz clone, né, de fake. Então, enfim, você podia comentar um pouquinho sobre essas obras, sobre qual era a sua intenção, o que você queria, né, provocar, que mensagem você gostaria de levar com essas... É muito interessante, né? A conversa para a gente, eu acho que é sempre um estímulo a gente pensar a nossa trajetória, para onde a gente está indo, o que a gente oferece como perspectiva para a discussão contemporânea do que somos como sociedade, para onde caminhamos, que forças nos constituem, que forças devem ser desconstruídas. Nesse momento em que eu faço essa trajetória acadêmica, né? Graduação, mestrado, eu faço mestrado em psicologia clínica e o doutorado em audiovisual. E a graduação foi em artes visuais. Então, para mim, sempre essa trajetória acadêmica esteja associada com autoconhecimento, com tentar entender o que eu estava produzindo, como eu estava produzindo, em diálogos com autores, com artistas, com pesquisadores que estão ao nosso lado, né? O nosso corpo discente ali, acompanhando esse desenvolvimento. No momento em que eu entro no doutorado, a pergunta que eu estava me fazendo é qual era o caminho que existia depois de entender que a intervenção urbana, como eu trabalhava, já não tinha essa capacidade de sensibilização, de abrir um determinado campo, uma determinada arena de discussão pública. E isso por vários motivos, que inclusive era a base da primeira versão da tese, que é pensar como a publicidade se apropriou da intervenção urbana. Se a gente pensar, várias campanhas se referem ao espaço urbano e fazem uso do espaço urbano e de ações que deslocam um pouco esse espaço urbano. Assim como também os programas de TV utilizaram recursos de intervenção, de performance. Todo esse repertório artístico ele foi muito assimilado nos anos 2000. E, para mim, eu queria encontrar um outro tipo de perspectiva de desenvolvimento artístico. E, ao mesmo tempo, também falando sobre uma certa transformação da visão de coletividade. Se a gente olhar, por exemplo, Palavras Cruzadas, o trabalho que eu desenvolvi no doutorado, para mim é muito importante pontuar, que é um desenvolvimento poético dentro de uma pesquisa acadêmica, porque a gente sabe no nosso laboratório, Lab Arte e Mídia, como é importante encarar o desenvolvimento prático, o desenvolvimento poético, como também um conhecimento a ser acumulado e discutido na academia. Então, o trabalho, a minha
trajetória do doutorado, ele tinha um lado que era desenvolver os trabalhos práticos e outro lado era a discussão teórica sobre isso. Então, desse lado prático, a gente desenvolveu o primeiro trabalho grande que eu desenvolvo como uma obra mesmo, dentro dessa minha trajetória, é o Palavras Cruzadas. É uma arena com 12 pessoas, com 12 histórias de lutas diferentes, que ficam te esperando. Elas estão lá paradas num certo looping, em vídeo, em escala real, estão sobre um voal, que é dá uma certa ilusão de presença, de textura, de uma certa holografia. Então, elas estão lá, olhando, e quando você se aproxima, tem sensores que entendem que você está olhando para a personagem, está de pé, olhando para a personagem, e aí ela começa a conversar com você. E são 12 lutas diferentes, são histórias de pessoas que foram atravessadas por essas lutas. Então, desde o Dexter, por exemplo, falando sobre encarceramento, a Lourdes Barreto falando sobre prostituição e os direitos das prostitutas, a gente tem o Davi Carai falando sobre o território indígena, e assim vai. São pessoas que não estudaram o tema, mas viveram uma história de vida relacionada a um tema, né? A uma certa luta de vida. Era uma provocação sobre lugares de fala, né? Então, a partir disso, o que eu entendi que eu estava tentando construir ali? E veja bem, parte dessa reflexão que eu faço aqui é a posteriori. A gente só entende isso depois de ter feito. No começo, a gente meio que segue uma certa intuição misturada com a pesquisa, misturada com certos recursos que a gente tem, estímulos que a gente tem no nosso grupo, por exemplo, que vão dando um certo caminho. E depois eu fui entendendo que o que eu estava construindo ali naquela arena é um outro regime de coletividade. Se eu trabalhei no começo da carreira individual, né, como um artista, Daniel Lima, e aí eu tinha vários colaboradores que ficavam, digamos, no pano de fundo, na equipe de retaguarda das obras, assim como aqui no estúdio tem a equipe que está numa outra sala trabalhando, mas que não está visível. Num segundo momento, eu fui para um trabalho que era um trabalho coletivo, em que tinha esse desenvolvimento tecnológico de como pensar a direção, a criação horizontalmente com várias pessoas ao mesmo tempo. Isso é um regime de coletividade, em que as pessoas estão presentes, que tem afetividade, que isso acontece presencialmente. A gente tem toda uma transição desse regime de coletividade nos anos 2000, 2010, para regimes de coletividade em rede, por exemplo, que é outro regime. Não necessariamente as pessoas se encontram aqui, como a gente está com o Bruno. A gente não necessariamente se encontra presencialmente, mas a gente está junto num mesmo diálogo. Um outro regime de coletividade esse. E a gente pensar, o que eu queria era dar mais um passo, é pensar a coletividade virtual, ou seja, produzir uma arena de 12 pessoas que nunca estiveram juntas, mas que naquele momento que você entra na obra, elas estão juntas, e não só juntas, solidárias umas às outras, quase como se dessem as mãos diante de uma ascensão, isso foi em 2018, né? Uma ascensão de uma direita muito radical, extrema, fosse uma ideia de uma arena que se protege, que dá as mãos e que cria uma coletividade, digamos, fictícia. Não é bem a palavra não seria fictícia, mas é uma coletividade forjada a partir da obra de arte, a partir da linguagem da obra de arte, dessa imersão diante de uma realidade virtual, de uma realidade virtualizada. Então, era um pouco nessa perspectiva que eu entrava. Mas a solução dos sensores é incrível, né? Porque você ia passando pela obra e aí, de repente, a pessoa ela né, via que você estava olhando para ela começava a falar, então, contar a história da vida dela e você estava ali escutando atentamente. Você saiu, ela parava. Exato. E ficava esperando a próxima pessoa. Então, né, tem uma poética ali muito importante. E também, acho que a poética do direito à fala, de contar a sua história, com toda a emoção que você tem direito e que é possível, né? Sim, sim. E só para um caos aqui. E veja bem como a nossa memória ela está muito ligada às referências que a gente viveu na infância, né? Depois também eu fui entendendo que eu estava produzindo ali. Lembra do Thundercats? Sou.
Thundercats, quando o Mun-Ra fala... O Mun-Ra, ele estava dentro... Ele entrava num espaço em que tinham vários mestres em volta dele. Ele era o malvado, né, da série. Mas ele entrava num lugar que tinha uma arena que tinha várias estátuas grandes. Transforma em Mun-Ra, essa forma decadente. Blá, blá, blá. E ele se empoderava diante daquelas figuras. Se eu não me engano, é essa memória que eu tenho. Ô, Bruno, desculpa, você não tem essa memória. Só eu e Daniel, tá? Você deve ter visto por aí. Você assistiu? Assisti. Passava na TV Globo. Nossa, Exato. Então adorava. tinha essa ideia de uma arena de mentores que estavam em volta, mas várias outras referências têm também essa ideia dos mentores. Eu estava revendo agora, vendo a nova versão do Avatar, né? A série saiu no Netflix. Não sei se a gente pode falar aqui, mas pode, né? Isso. No Netflix, eu estava vendo ontem. O Avatar também tem essa ideia dos mestres que o acompanha e que estão em volta dele em várias situações, eles circundam. Então, essa ideia da arena de mestres que circundam, que estão em volta de você, fazendo uma roda, que é ao mesmo tempo uma roda de proteção a quem está dentro, como também é uma roda de expansão, que quando você olha em volta, você está entre os mestres. Então, aí quando a gente começa a trabalhar nesse campo, também, intuitivamente, a gente vai cruzando uma outra coisa fundamental nas tecnologias audiovisuais hoje em dia, que é a imersão. E só que é uma imersão não individualizada, uma imersão coletiva, que é um grande desafio. Como você faz as pessoas entrarem dentro de uma realidade virtual, de uma certa arquitetura, coletivamente, em grupos de 30 pessoas, e elas interagem uma a uma com o sensor. Ao mesmo tempo, com 12 sensores diferentes, com 12 vozes saindo ao mesmo tempo e sendo reconhecidas, como você lida com todo esse instrumental. Outro desafio e que a gente começa, eu acho que dentro do estímulo que a gente teve do Lab Art Media, no nosso laboratório audiovisual dentro da USP. Coordenado pelo professor Almir, né? Coordenado pelo professor Almir Almas, né? Que já esteve aqui também, imagino. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Logo em breve. Como, através desses estímulos, a gente começa a cruzar numa discussão que é uma discussão mundial que é como a gente produz essa sensibilização imersiva para além do headset. Como a gente faz isso daí dentro de ambientes. O que você fez muito bem com a cobra de Terra de Gigantes. Conta para o nosso público, para nossa audiência, como é que você montou essa estrutura de sensores e a relação dessa cobra com o público. Conta primeiro o que é Terra de Gigantes. Terra de Gigantes. Também. Deixa eu pegar esse gancho só e aproveitar. Desculpa interromper. Não, pode interromper. Só que aproveitar o gancho da Daisy, né, que falou sobre essa questão da tecnologia, enfim. Eu ia só acrescentar uma pergunta, né? Como que a partir dessas novas tecnologias, né? Você disse que as ferramentas do audiovisual, as tecnologias do audiovisual, elas não mais são utilizadas só como uma forma de registro, mas elas servem para contar a história também, né? E a gente tem visto uma série de novas tecnologias agora, mais imersivas, enfim, inteligência artificial. Como que essas novas tecnologias também ajudam a contar essas histórias aí? Acrescentando essa pergunta aí na pergunta da Daisy. Obrigado, Bruno. Eu vou explicar, então, o Terra de Gigantes e para o Inteligência Ancestral. São 2 projetos de audiovisual. E veja bem, quando eu falo aqui o audiovisual, é isso que eu falo que são vários Daniéis, né? E são trajetórias que elas vão se abrindo. Porque tem uma parte que é Daniel Lima dialogando dentro de um circuito de arte contemporânea, ou seja, dentro de uma tradição de arte contemporânea, de vídeo instalação, de exposições, tanto que nessas 2 obras, Terra de Gigantes e Palavras Cruzadas, eu assino como curador, né? Em alguns lugares, eu assino como diretor. Em outros, eu sou o autor. Então, vão cruzando várias figuras para entender que são linguagens que elas vão se cruzando, vão se entrelaçando. Mas falando sobre o Terra de Gigantes. O Terra de Gigantes, então, dentro desse ambiente, desse desenvolvimento das obras imersivas, o que eu propus? E aí, entendendo também
como um desenvolvimento do Palavras Cruzadas, o que seria um próximo passo depois dessa arena, que tinha sensores, que as pessoas estavam todas em volta, que tinha a gente entende que tem uma potência ali muito sensibilizadora, uma capacidade de inaugurar assim, uma espécie de clareira de produção. Tem pouca produção disso dentro do Brasil. Clareira de produção. Olha, gente. Esse Olha a poesia. Esse conceito de clareira eu tomo aqui emprestado do Duchamp. O Duchamp falava isso. No único texto que ele escreve sobre arte, ele fala isso. O artista deve procurar uma clareira onde se produzir. Ou seja, o que ele está dizendo? Você tem que se aproximar intuitivamente num lugar em que te dá o espaço para produzir algo que não é o novo, mas algo que tem para você um certo ineditismo e que nesse contexto existe um certo vazio de produção. Que é essa fronteira que a gente fica buscando incessantemente, né? Como artista, fazendo a vanguarda de si mesmo e tentando entender o que no tempo contemporâneo pede a ser feito, o que cabe a gente provocar. Então, nesta clareira, eu entendi que esses ambientes imersivos eles estavam muito eivados, contaminados por uma ideia de superexposições de pintores. Veja, Monet, Da Vinci, Portinari, que são pinturas enormes passando lentamente. E que dizem que é imersivo, né? Pelo amor de Deus, né? Eu me senti várias vezes enganada. Tem projeção em tudo quanto é lugar, no chão, e aí eles passam devagarzinho, assim, projeção. Porque são muitos pixels, o computador já não roda tanto, então as animações ficam lentas, e aquilo, né? É ótimo, instagramável, você tira foto, tá em imagem enorme e tal, mas qual é a potência que a gente tem desses espaços para construir conteúdo crítico, conteúdo poético, inédito, aprofundado na própria linguagem, que é essa ideia de você entrar no mundo. Aí vem uma outra referência também da infância, que é o Terra de Gigantes. Aí é para quem é mais velho ainda, né? Eu já tenho 50 anos, então eu vi o Terra de Gigantes na TV quando passava aqui. Não sei se as pessoas conhecem, mas Terra de Gigantes era um programa que foi um grande sucesso norte-americano, foi uma das maiores produções de série na época, era a mais cara do mundo, as pessoas eram pequenininhas e entravam no mundo de gigantes. Então usavam os chroma keys, né, o verde ali para separar as figuras, colocavam em grandes mockups, então uma caixa de fósforo gigante e eu aqui pequenininho. Então, se gravar de cima para baixo, parece que é a pessoa pequenininha diante daquela caixa de fósforo. Como a gente pode... Como eu quis citar isso nessa questão de escalas, que era uma das questões da videoinstalação. O Palavras Cruzadas apresentava figuras em escala real, 100%. Como que seria explodir isso e colocar figuras pequenas que interagem com o nosso andar, com a nossa presença, e figuras gigantes que também interagem quando a gente passa. Ou seja, como seria um gigante falando para você, assim, baixando e vendo você pequeno, e baixando e falando com você pequeno por sensores. É uma outra potência que a gente chega. E com isso também tem uma explosão não só da escala, mas tem uma explosão espacial. O Palavras Cruzadas era só uma arena. Era aquilo que a gente conseguia fazer naquele momento. Vamos testar os sensores, vamos fazer essa arena de proteção, e tudo rodava de um único computador. Então tinha que ter uma certa proximidade física mesmo para aquilo ali funcionar. Como que a gente pode explodir isso e fazer uma espécie de caminho labiríntico? Aí é o Terra de Gigantes. Então, várias cenas, são 12 cenas. Eu lembro quando eu mostrei para os desenvolvedores 1B, né? Os colegas que desenvolveram o Palavras Cruzadas comigo e desenvolveram também essa parte do Terra de Gigantes. Quando eu mostrei para eles, eles falaram: Terra de Gigantes, Daniel, é um projeto muito ousado, porque são várias palavras cruzadas. Você está tentando fazer numa mesma obra, na verdade, 12 obras diferentes, 12 interações diferentes, com qualidades diferentes. Falei, é isso mesmo. Aí você vai conseguir orçamento para isso? Você conseguiu entender tudo. Eu vou conseguir, deixa comigo. Passou todo o tempo de pandemia, eu parei com o projeto, porque senão ia virar projeto de internet, né, de site. Eu falei, não é isso, é uma videoinstalação imersiva, ela tem que existir. Se nesse tempo de pandemia a gente não pode circular, então tem que parar o projeto. Então ficou 2 anos parados. Aí o Sesc Guarulhos
soube do projeto, do desenvolvimento do projeto e entrou em contato e falou, olha, a gente tem interesse. Vamos então começar a negociar o tamanho dessa brincadeira. E aí a brincadeira foi ficando enorme, enorme. A gente passou 6 meses produzindo, gravando, desenvolvendo sistemas tecnológicos para estrear no ano passado, no final de março. A gente estreou com Terra de Gigantes. E aí são várias cenas. Uma delas é a cena da Cobra Grande, que veja bem, só dar o contexto aqui, volta um pouquinho, Daniel organiza. O que é a sinopse da Terra de Gigantes? Que é o Terra de Gigantes, além de tudo isso que eu falei, que eu estou dando assim, um panorama muito focado na parte técnica, né, tecnológica, mas é conceitual também, mas falando sobre essa parte da abordagem social. O Terra de Gigantes é uma intersecção entre aquilo que tinha no Palavras Cruzadas, que eram lutas relacionadas à negritude, e lutas relacionadas ao mundo indígena. O que eu propus no Terra de Gigantes é fazer a intersecção dos dois e focar nessas duas histórias de culturas, né, indígena e afro. E como isso, para mim, é a fronteira política do Brasil, é a fronteira política das Américas, é a fronteira política do mundo. Imaginar que são essas duas forças de história que vão revolucionar o que é o fazer político, que é a nossa perspectiva como sociedade. Então, nesse contexto, existem figuras, artistas, eu convido artistas indígenas e negras para trabalharem e criarem obras. Eu aí estou mais como um diretor audiovisual, propondo certas obras em que os artistas dialogam comigo, vão fazendo uma ponte para chegar num determinado resultado. Isso eu chamo das cenas. E essas cenas, elas têm 12. Uma delas é a Cobra Grande. A Cobra Grande é uma criação que eu fiz com o estúdio Galactonautas, que são um estúdio de games, e ela roda num motor de games, num motor de Unity, e ela é uma cobra que ela está escondida quando você chega, e quando você se aproxima, ela se aproxima, e ela é enorme, e ela fica prestes a te dar o bote, e ela te segue pela sala. Você vai andando para um lado, para o outro, ela vai te seguindo. Isso é um sistema com Kinect, com Unity, enfim, tem lá um aparato para fazer isso acontecer. Ela é toda projetada em 3D e ela funciona como um game. Então, ela é uma das cenas. E aí é importante também citar que tem o Davi Copenaua, que é o nosso gigante mor. A gente tem toda uma ambientação sonora que não tinha no Palavras Cruzadas, que é a música do Naná Vasconcelos em toda a instalação. Então, ela é uma espécie de filme espacializado. E eu acho que essa fronteira, falando aqui na 7, podcast sobre audiovisual e tecnologias, eu acho que uma fronteira enorme do desenvolvimento audiovisual vai ser narrativas imersivas. Narrativas contadas de forma imersiva, como a gente vê, por exemplo, nos filmes imersivos de headset, só que coletivamente. O que é uma sala de cinema com cenas espacializadas? O que seria uma sala de cinema contando não pinturas passando, uma certa ambiência, mas contando uma história com parte 1, parte 2, parte 3, só que imersiva e que você entra em grupo para vivenciar essas histórias. Eu acho que aí tem uma fronteira de desenvolvimento narrativo enorme que mistura o audiovisual tradicional, gravar em estúdio, gravar certas cenas e tudo mais, como também envolve muito a parte audiovisual, a parte visual da tradição das artes visuais, ou seja, das videoinstalações, que objetos você tem, que cenografia você tem para que esses vídeos sejam projetados, que anteparos existem para isso, que forma o público se relaciona com essas imagens. Assim como também tem toda essa ambiência sonora, a espacialização sonora. E é esse projeto de 2024 de Daniel Lima, o cinema imersivo itinerante, que é a ideia de fazer experiências diversas dessa imersão em espaços que contam diversas histórias com diversos artistas. Bruno? Daniel, obrigado aí, Daniel, pela tua contribuição aí, cara, pela tua fala. Como que você enxerga nesse cenário de tecnologias imersivas e de realidade aumentada, como você enxerga o papel da TV, da boa e velha televisão? Assim, você falou de experiência coletiva, né? A TV há muitos anos aí
proporciona essa narrativa que engaja muitas pessoas simultaneamente ali com novelas, com Big Brother. Como que você vê a arte também se utilizando da TV para criar uma experiência coletiva e imersiva, enfim? Obrigado pela pergunta, Bruno. Eu vou colocar aqui uma provocação. A gente sonha, quando a gente sonha com cenas normalmente. A gente sonha quase que um formato audiovisual, né? A gente, quando vai narrar um sonho, pelo menos minha experiência, experiências que eu tenho próximas ali e que a gente estuda, por exemplo, na psicologia, a narrativa de um sonho, ela é muito próxima e a gente visualiza como um filme. E a gente visualiza isso como um filme porque isso é cognitivo da humanidade, imaginar através de imagens em sequências, que tem uma espécie de cenas, sequências acontecendo, ou a gente sonha assim porque existiu uma educação audiovisual para a gente sonhar assim, né? Porque a gente vive numa sociedade de imagem é que a gente sonha dessa maneira. É uma pergunta retórica, só para a gente pensar, não sei se tem pesquisas realmente nesse campo, mas nos leva a pensar que a TV, eu acho que esse é o papel fundamental que eu vejo, é essa educação audiovisual. Eu já dei muitas oficinas de edição, por exemplo. E eu sempre falo para todo mundo sabe edição. Você sabe pontos de corte. Porque a gente está acostumado a ver isso em tudo o que a gente vê. E a TV é o principal veículo que vai popularizar esta linguagem audiovisual. Então, o tempo de corte. Qual é o tempo? Por que quando acaba um diálogo aqui gravado entre eu, a Daisy e você, por que corta dessa câmera quando eu termino, depois vai para Daisy, depois mostra olhando? Porque isso já é um determinado vocabulário, uma determinada gramática desenvolvida e que é popularizada através da TV. Então, eu acho que isso nos coloca um chão comum. A TV coloca um chão comum, que ela reúne desde reality show até filmes mesmo, o cinema, o que se chama de o grande cinema, que também passa na TV, desde o telejornal, que é uma linguagem mais específica de audiovisual, os programas de auditório. Então, é um grande repertório que nos colocam de todo mundo está educado nisso, certo? Todo mundo está educado nisso. Não à toa, quando surge a capacidade da gente se autogravar, se produzem coisas maravilhosas. E até mesmo o fenômeno podcast, videocast, os youtubers, tudo isso tem a ver com a educação que todos nós já tivemos. Alfabetização audiovisual, né? Eu Exatamente. sempre falo isso também nas minhas pesquisas, quanto que a gente foi letrado ali pela televisão, né? Exatamente. E, em parte, a nossa provocação como crítico é desfazer essa linguagem, entender quais são os elementos, nós como artistas, realizadores de audiovisual, entender como que essa mecânica acontece, como que essa linguagem está sendo desenhada, que muitas vezes fica invisível para a gente, como a gente desfaz isso criticamente para o que nos interessa, né? Para aquilo que nos cabe provocar no mundo, oferecendo outras perspectivas. Hoje eu acordei, por exemplo, de manhã, causos. Acordei de manhã pensando, Big Brother Brasil, né? O que seria pensar nisso? Eu acho o Big Brother um programa muito nocivo, assim, muito, muito difícil. Eu vi um episódio dessa temporada que era praticamente um estímulo de fale mal do outro. Vá lá na frente e fale mal de alguém. E aí, era isso que as pessoas faziam. Quer dizer, que tipo de educação civil, de como sociedade a gente está estimulando. E não à toa a nossa sociedade brasileira, ela cada vez mais é uma sociedade muito individualista. É dialético isso, né? O Big Brother educa para isso e, ao mesmo tempo, a gente reproduz isso porque nós somos uma sociedade assim, mas muito individualista. Você tem que derrotar até a sua namorada, a sua companheira, seu amigo, para poder ser o vencedor no final, como se esse afunilamento fosse o caminho. Como eu estava falando sobre os coletivos de arte, por exemplo, que era toda uma tentativa de oferecer. Existe outro mundo possível. A gente pesquisou também, nesse momento, sobre coletivos, muito sobre quilombos, por exemplo. Quilombos no Brasil, como é um outro tipo de sociabilidade, um outro tipo de maneira de viver, de produzir junto.
Muito importante a gente pensar sobre isso. E aí eu pensava, o que seria pensar um Big Brother ao avesso? Big Sister. Vamos pensar uma Big Às Sister. vezes eu faço esse exercício, sabia? É, eu já pensei como é que seria meu Big Brother, depois eu conto. Então, eu já pensei nesse nome Sister, em vez de ser Brother, ser Sister, sabe? E aí pensar, a partir disso, um outro registro de elaboração de um programa que é um reality show, mas que você pode levar livro, por exemplo. Por que não se leva livro? É muito sintomático, né, que num programa de auditório desse tamanho, uma das principais regras é não leve livros. E você não pode ler. Eu lembro que nos primeiros, você tinha uma quantidade de livros que você podia levar. Acho que hoje em dia não sei se pode levar ou não, mas a gente nunca vê ninguém lendo. Outra coisa, nunca vê ninguém vendo e produzindo uma autoeducação, que é toda a nossa experiência nos coletivos e nesse trabalho de arte é a autoeducação. A gente não sabe sobre uma coisa, então vamos nos reunir, como estamos fazendo aqui, e debater sobre isso, e conversar sobre isso. Como o programa não estimula isso, ele tem que estimular as intrigas, né, entre um e outro, mas não a produção conjunta do que é a beleza da sociedade, que é produzir conjuntamente. O que seria, então, a provocação de produzir um Big Sister? O que seria produzir o avesso disso com as pessoas imersas, com câmeras e tal? Como seria pensar isso, né? Enfim, só divagando aqui. Eu também já fiz as minhas divagações, assim, né? Mas óbvio que tem vários reality shows, assim, com vários propósitos, inclusive propósitos faça você mesmo. Tem iniciativas bacanas aí, né? Mas eu já pensei que, de repente, eles poderiam ficar pensando em soluções para o mundo melhor, em soluções para as cidades, que podiam, né? Não necessariamente só para isso, mas que isso podia fazer parte das tarefas, algo construtivo mesmo para pensar o mundo, já que eles estão com a cabeça ali, né, vazia ali da rotina, do dia a dia. Enfim, eu fico imaginando, às vezes, mundos possíveis aí no que seria o Big Brother. Exato. Aí, né? A única maneira de você sobrepor isso que naturalmente existiria é você estimular que isso não exista. Que é exatamente, você não leva livros para não existir reflexão. Você não produz ambientes de reflexão conjunta, ninguém pode liderar isso, porque as intrigas vão estar acima. Então, o programa, o tempo inteiro, é para estimular essa intriga, para que não exista o que é, digamos, a natureza da humanidade, que é se reunir e pensar junto como superamos certos problemas, como imaginamos essa casa para ser melhor, quais são as regras e tudo mais. Mas, enfim, deixa eu só fazer um gancho, tentar fazer um gancho aqui, Bruno, que eu não respondi a última pergunta, a penúltima pergunta que você fez, que é sobre essas tecnologias, né, que aí... No último trabalho, Inteligência Ancestral, aí o que eu vou operar é mais nessas tecnologias. Eu e o coletivo que eu faço parte, que é a Frente 3 de Fevereiro. A gente propõe uma sala na Bienal de São Paulo, que foi agora, né, no ano passado, 35ª. A gente foi convidado e a gente queria fazer uma performatização dos nossos acervos, que era uma coisa que a gente já vinha trabalhando, já existe há quase 20 anos o grupo. Então, era pensar o que são esses acervos audiovisuais, os acervos mesmo de documentos, como performatizar isso. Ou seja, não adianta para a gente exibir isso em várias molduras, vários documentos, várias TVzinhas. Isso foi o que a gente produziu, como seria um museu tradicional. Não, vamos imaginar o que a gente pensaria como o nosso museu, a nossa instituição, se tivesse que mostrar isso para um público. Então, numa sala mais ou menos desse tamanho aqui, um pouco maior, a gente tinha a fundadora do grupo e narradora conduzindo a história do grupo em 15 capítulos. Eram vários capítulos que abordavam diferentes momentos da Frente 3 de Fevereiro, né? Este coletivo que foi fundado em 2004, que eu faço parte, nasceu a partir do assassinato de um jovem negro. E a Dona Mauri faz esse chamado para artistas trabalharem com esse tema racial no Brasil. Procurem saber, Frente 3 de Fevereiro, muito legal, bastante informações aí nas redes sobre o trabalho que a gente fez. E na Bienal a gente fez a Dona Mauri contar essa história, só que a gente tinha um problema grande. A Dona Mauri faleceu há 5 anos atrás. E ela nunca foi para o estúdio para contar essa história. Então, como a gente poderia reencarnar, ou seja, não no sentido esotérico, mas no sentido de uma potência, trazer essa figura da Dona Mauri para ela contar a história. E aí a gente faz uso exatamente das tecnologias
que nos interessam, que foi a sua pergunta, como trabalhar com essas tecnologias a partir do momento que nos interessa, né? Ou seja, não pelo encanto da tecnologia em si, mas aquele momento em que ela faz sentido existir. E aí foi recriar a Dona Mauri com o deepfake, o que se chama de técnica de deepfake, que a gente conceitualizou como máscara digital, através do nosso colega, parceiro, artista Guilherme Bretas, que já vinha desenvolvendo trabalhos com essa ideia de animar pessoas negras, fotos de pessoas negras do começo do século com essa técnica. E também fizemos o voice cloning. Levamos uma atriz que fez essa alteração também da voz, né, para produzir a voz da Dona Mauri. É uma empresa ucraniana que faz isso, uma das 3 maiores do mundo. E a gente conseguiu produzir, então, na sala, a Dona Mauri aparece em escala real, como é o que eu estava explicando sobre a presença do Palavras Cruzadas, essa coisa da pessoa em 100% ali virtualizada. E ela fala sobre a história de vida dela, cruzada com a história de vida da Frente 3 de Fevereiro. Então, esse é um exemplo de um espaço que é imersivo, usando as tecnologias de mapping, das operações todas, de todo esse mecanismo de processamento de imagens que permite isso, como também usando as novas tecnologias de alteração através da inteligência artificial da face, reconstrução de voz através de inteligência artificial, e colocando isso dentro de uma contextualização ancestral. E aí, por isso que o trabalho chama inteligência ancestral. E veja bem, a Dona Mauri é a primeira mulher negra a ser reconstituída aqui no Brasil para contar a sua história. E provavelmente, a gente não tem os dados sobre isso, talvez uma das primeiras no mundo a ser recriada para contar a sua história. E esse é também um dos campos, veja bem, a gente está falando sobre vários campos de possibilidades do audiovisual. Certamente um dos campos que já está em desenvolvimento são as presenças virtuais que vão contar a história presente do que a gente vive para gerações futuras. Isso já acontece nos Estados Unidos em diversos museus, que você tem pessoas, por exemplo, que viveram o Holocausto e que contam como foi o Holocausto. E que hoje em dia elas já faleceram, mas você encontra essa presença no museu, você encontra dentro do museu essa pessoa falando com você, perguntando, respondendo, tendo uma interação com o público. E essas presenças virtuais é um campo de disputa. Quem vai contar a história do nosso presente para as gerações futuras? Quem tem capacidade de ter esses recursos tecnológicos para recriar essas pessoas? Então, a gente entra nesse campo de batalha no inteligência ancestral. E eu acho que vai muito só desculpa te interromper, vai muito na contramão, né, do que a gente viu, por exemplo, na obra da Volks, lá da Elis Regina, sim, né, e aí que foi super polêmica, né, me permita falar que a Dona Mauri, né, a sua mãe, né, grande, sim, Dona Mauri, aquele abraço, né, de onde que a não é uma coincidência, nenhum detalhe, a Dona Mauri, fundadora da Frente 3 de Fevereiro, minha mãe. E aí, de repente, você traz uma proposta você traz uma luta, que é a própria luta da Dona Mauri, utilizando textos que foram escritos por ela, então, né, de certa maneira, só é um lugar de expressão, né, a partir de algo que existe, a partir de algo que, né, certamente ela autorizaria, né? Desculpa, só acrescentar um ponto, Daisy. Mas esse ponto que vocês dois trazem, e a Daisy traz um ponto polêmico aí, é uma questão mesmo que vai surgir nos próximos anos, já existe, né? Mas essas implicações éticas das novas tecnologias, a gente vai cada vez mais ter que debater sobre isso enquanto sociedade mesmo, porque, por exemplo, tem um episódio de Black Mirror onde eles utilizam uma tecnologia que recria uma pessoa que morreu, mas isso é um serviço que é oferecido por uma empresa, para uma viúva, por exemplo. Ela contrata esse serviço. Então, qual é o limite ético disso, né? De você utilizar
para ganhar dinheiro, os dados de uma pessoa para recriar a voz dela, recriar a personalidade dela ali nas redes sociais para ganhar dinheiro. Acho que é uma boa discussão aí. Inclusive, né, tá Bruno, toda o que tá acontecendo agora em Hollywood, também greves, acho que tudo tem a ver com isso que a gente tá vivendo, né? Com isso que tá explodindo no mundo. Sim, genial, Bruno, trazer isso e trazer o Black Mirror. Deixa eu tentar fazer aqui um gancho. O que a gente fala dentro desse desenvolvimento é um procedimento ético-tecnológico. Ou seja, a gente não dividir as duas coisas, tentar entrelaçar. Ou seja, para a gente reconstruir a Dona Maureen, a gente teve que, primeiro, encontrar imagens dela. Isso fez a gente buscar toda a história visual da Dona Maureen e audiovisual, as entrevistas que ela tinha dado, as gravações que tinham sido feitas, assim como também, para conseguir produzir a voz, a gente foi atrás de todas as entrevistas que tinham sido gravadas. A gente, no final, conseguiu a base para fazer o voice clone. Um voice clone muito bem feito, ele precisa de uma base muito limpa, né, uma fonte muito limpa para chegar nessa voz-alvo. Essa fonte, a gente, no final, conseguiu numa entrevista com um celular na mesa. Mas era uma entrevista que tinha um silêncio em torno. E então a gente teve que recorrer a vários materiais. Isso, ao mesmo tempo, é um procedimento técnico, mas é também um procedimento tecnológico, ético, melhor dizendo. Porque faz a gente entender o que a Dona Maureen falaria. Quais são, então, dessas partes do que ela falou que cabe a gente colocar para que ela possa falar sobre si mesma, falar sobre a história de vida, falar sobre a Frente 3 de Fevereiro. E aquilo que você traz do Black Mirror, né? Tem um episódio do Black Mirror que uma vez eu fiz uma análise no Itaú Cultural. É um episódio do Black Mirror que você vai lembrar que no final dele você vai entender que a menina que está visitando o museu, a personagem que está visitando o museu, ela vai libertar uma pessoa que está num modo virtual tomando, na cadeira elétrica, tomando choque ao dispor do usuário, do visitante. O visitante aperta um botão e você vê essa pessoa que tem uma existência virtual, ela é uma inteligência artificial, mas é baseada numa pessoa, e que ela sofre, mais uma vez, um choque elétrico para a morte, né? Ele está na cadeira de morte. Looping, né? Um looping. Exatamente. Cada pessoa pode entrar lá e dar o choque de novo. Isso é muito interessante, porque é uma pessoa negra, né? Tanto a visitante como a pessoa que está sofrendo isso, essa presença virtual sendo humilhada, reiteradas figuras negativas sobre ela dentro de um museu, sendo reiteradamente construído isso. É contra esse mundo que inevitavelmente a gente vai ter que entrar. Então, esse compromisso ético ele tem que existir, a gente tem que debater, tem que entrar nesse campo, porque isso vai existir. E o nosso contraponto é exatamente esse contraponto distópico que constrói o Black Mirror nesse episódio, de uma pessoa negra numa situação humilhante, recriada virtualmente e vivendo em looping essa situação. E isso, veja bem, isso está nos filmes, né? A gente sabe disso, né? Toda análise crítica sobre as questões identitárias na história do audiovisual, isso está nos filmes, isso está na TV, mas como isso, nesse campo virtual, que tem uma presença, isso tem uma outra dor associada. E é contra este mundo que a gente tem que produzir um outro mundo. A gente tem que produzir outras personas, outras possibilidades de existência nessa virtualidade. Isso tem a ver com o corpo, isso tem a ver com a construção dessa rede neural que alimenta a inteligência artificial. Isso tem a ver com a capacidade de conseguir construir máscaras digitais de pele negra, com expressões negras, indígenas, assim como voz também, a voz do sotaque nordestino, que os ucranianos nem entendem o que é o sotaque nordestino. Mas a gente falava, não, mas tem que ter algo nisso. Então a atriz tinha que ter um pouco do sotaque nordestino para respeitar o sotaque nordestino da Dona Maureen. Inclusive uma atriz nordestina, né? Baiana, né? Exatamente. Uhum. Dani, a sua fala me fez, né? A gente tá se encaminhando já, né? Tá excelente a nossa discussão, mas estamos nos encaminhando aí para o final. Mas me lembrou de uma matéria que saiu, publicada ontem pelo G1. O título é Google pausa geração de imagens do Gemini após AI apresentar erros raciais históricos, né?
Então, em uma das imagens, né, eles reproduziram soldados negros na Alemanha nazista e também os fundadores dos Estados Unidos colocaram pessoas de outras etnias, enfim. E aí eu vou ler só, eu queria pedir permissão para ler a notinha aqui que o Google, que o Google falou. Estamos cientes de que Gemini apresenta imprecisões em algumas representações históricas de geração de imagens. Aqui está a nossa declaração. Estamos trabalhando para melhorar esse tipo de representação imediatamente. A geração de imagens de AI do Gemini gera uma ampla gama de pessoas. Isso geralmente é bom porque pessoas ao redor do mundo o usam, mas está errando o alvo aqui. Né? Então, eles, né, explicam que situações como essa geram o tal do problema de alucinações, né, que, de certa maneira, traz informações incorretas, né? E aí, nesse caso, erros faciais, históricos, né, impressões equivocadas, enfim. Então, eu queria, né, te escutar sobre isso, assim, já que o Bruno trouxe muito bem esse apontamento aí sobre a questão dos limites éticos, né, só para a gente fechar, né? O que você acha? Porque acho que isso aconteceu também no começo com o da OpenAI, o Midjourney, que também aconteceu a mesma coisa, e eles foram reformular, porque também aconteciam muitos equívocos. E o filme Coded Bias, ele fala bastante sobre isso, traz, né, o quanto que os algoritmos são desenvolvidos por pessoas brancas, enfim, e europeias, aquela visão eurocêntrica, enfim, é isso. Exato. De maneira simplificada, é isso, né? As inteligências artificiais nasceram de laboratórios com pessoas brancas, foram testadas com pessoas brancas, são alimentadas com informações de uma rede neural, de um conhecimento ocidentalizado, que também vai ter esse mesmo viés, e ela vai produzir esse viés. Contando um caso aqui, eu estava produzindo imagens, tentando imaginar o que seria o rio Tietê limpo, né? A inteligência artificial tem essa capacidade que é maravilhosa, assim, que a gente teria um ilustrador, como eu já fui durante um tempo, ilustrador, horas desenhando para produzir uma imagem com certo realismo do rio Tietê e o rio Pinheiros limpo, e as pessoas usando o rio para tomar banho. Imagina isso como seria. As pessoas usando para tomar banho, teriam festa, teria canoagem, teria remo, teria um monte de gente dentro da água, bares nas pontas, enfim. Dá para imaginar em alguns lugares do mundo que existe isso, como seria no Brasil. Aí, beleza, eu começo a produzir, aí eu peço pessoas negras, começo a produzir só com pessoas brancas, pessoas negras dentro da água. Tá, produz. Agora as pessoas negras e na margem um bar. Aí ele faz uma favela. Ele produz o quê? Qual que é a lógica da inteligência artificial, que não é nem tão inteligente, nem tão artificial que a gente produz hoje em dia na humanidade? É uma lógica de semântica, né? de avesso à semântica, de sintaxe, de aproximação de palavras. Então, se você colocou para ela o que significa pessoa negra, o que significa casa na margem, ela cruzou as duas coisas na sintaxe dela e produziu uma favela, casas de palafita. Palafita, né? Exatamente, casas de palafita E se você cruzar a mesma coisa, pessoas na água e pessoas brancas com casas, aí ela vai fazer aquele restaurante, aquele bar, aquela coisa luxuosa. Então, são o que está impregnado, né, como significado em cada uma dessas palavras. E a inteligência, ela não entende a semântica disso, ela não entende, vou cruzar as duas coisas e vou pensar sobre o que é esse cruzamento. Não, eu vou simplesmente juntar essas duas equações e fazer o que é o cruzamento disso, o que eu entendo como cruzamento disso. Então, tem uma grande luta para a gente desfazer isso. Em parte, o trabalho do Inteligência Ancestral, eu acho que ele tem algo visionário, e a gente vai expor agora, em abril, no Vale do Silício, na Universidade da Califórnia, numa exposição sobre encarceramento em massa, sobre abolicionismo penal, né? Na verdade, sobre a perspectiva futura de não existir mais o encarceramento em massa. E nesse trabalho, a gente tem a capacidade de fazer um outro DNA de inteligência artificial. É isso que eu acho que a gente está estimulando, provocando o mundo. O que seria um DNA de uma Alexia
que não fosse branca, que não tivesse a sua rede neural baseada nessa estrutura que a gente descreveu? O que seria a Siri se tivesse uma rede neural que fosse de cultura indígena, africana? Que respostas ela daria para o mundo? Que tipo de cruzamento sintático ela criaria? Que tipo de oferecimento semântico ela daria para o mundo? Então, isso daí eu acho que a gente como artista e pesquisador, a gente faz do nosso tamanho e da maneira como a gente pode. Mas dá para imaginar que isso pode ser o DNA de algo muito, muito maior. E de várias outras inteligências que podem ser alimentadas com outras redes e podem gerar outras perspectivas de imagem, de texto, de visão do que é essa subalternidade da inteligência artificial. Isso o Black Mirror trabalha bastante, né? A subalternidade da inteligência artificial. O que isso seria, então, se você imaginasse que ela foi formada por outro tipo de DNA, outro tipo de história? Ela aceitaria essa subalternidade de ser sempre estar obedecendo a ordens? Então, eu acho que é uma provocação que a gente deixa no mundo como artista e eu espero conduzir e desenvolver isso. A Dona Mauri podendo responder sobre as suas histórias a partir de perguntas, podendo a gente alimentar com uma fonte neural ali diversa, que ela possa recorrer a várias outras histórias de vida, outras intelectualidades. Dona Mauri vive, né? Presente, as suas ideias, as suas lutas. Então, acho que essa é a beleza. Bruno? Perfeito, obrigado, Daniel. Eu acho que você tocou em vários pontos que são de extrema relevância, assim, e não tem uma resposta ainda, né? A sociedade não tem uma resposta. Acho que nos próximos anos todos nós vamos ter que nos debruçar sobre esses temas para encontrar os melhores caminhos mesmo para a nossa sociedade como um todo, né? Criação de conteúdo educativo, que melhore a vida das pessoas, utilizando essas novas tecnologias, né? Exatamente. Eu queria... Bom, a gente está se encaminhando para o final, mas sempre no final a gente pede... Você trouxe tanto de você hoje aqui para a nossa audiência, para o nosso público, Dani. Muito obrigada. Mas eu também queria te pedir, então, uma dica que a gente sempre pede de algum livro que a pessoa esteja lendo, um filme. Bom, você já deu várias, mas eu queria saber se você ainda tem alguma para compartilhar com o nosso público por hoje. Bem, Eu vou aqui falar também uma parte que eu terminei não falando na minha apresentação, que eu tenho uma editora. Acredito que desde 2010 eu produzo livros ligados a essa intersecção de arte, política e coletividades. Então, a gente já tem mais de 25 publicações, a grande maioria está aberta, é só procurar Invisíveis Produções, vai aparecer lá os links de várias publicações que você pode dar o download e que são materiais que eu acho muito importante que a gente tenha capacidade, os meios de produção, para inscrever essas histórias da nossa passagem por esse período na Terra, sabe? Por essas nossas indagações, esses nossos questionamentos. Quer dizer, como o Bruno colocou, essas perguntas que a gente está fazendo, que não existem uma única resposta, que são elaborações, elas precisam de alguma maneira serem colocadas, sistematizadas, organizadas em publicações para que daqui a 20 anos, 30 anos, 100 anos, elas possam ser recuperadas, olhadas, como foi essa produção e a gente oferecer perspectivas para um mundo mais justo, um mundo mais do nosso jeito, mais complexo e menos esquemático como a gente vive, né? Em que muitos podem pouco e poucos podem muito. Então, ter uma editora foi um caminho muito importante na minha vida. E a gente teve este livro em 2022, Isso. Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira, Políticas e Poéticas, da Célia Maria Antonati, que foi agraciado com o Prêmio Jabuti, transmitido ao vivo, que a Daisy viu e torceu. E a gente teve o prazer de ganhar e ser reconhecido toda essa trajetória já de mais de 10 anos produzindo livros nesse campo, ganhar o Prêmio Jabuti. Então, eu recomendo todos que comprem, leiam.
Esse é um dos títulos que é vendido mesmo, que não é download gratuito, porque ele envolve imagens de vários artistas. Enfim, é um grande repertório. Eu acho que quem pensa sociedade hoje em dia, cultura, arte contemporânea, é inevitável pensar hoje em dia a discussão a perspectiva africana, afro-brasileira, assim como indígena, sobre o que se entende como arte, o que se entende como arte contemporânea. Então, deixo essa recomendação. Muito bom, Dani. Foi um prazer ter você aqui com a gente, né, Bruno? Uma alegria, Sim, claro. né? Foi ótimo. Poder receber todas as suas contribuições. Enfim, certamente, acho que depois dessa conversa, a cabeça da gente fica ainda processando tudo isso que a gente falou, e das pessoas também, da pessoa que nos escuta agora, que nos assiste. Porque é complexo, né? A gente falou de muitas realidades complexas, mas de muito experimento, de muito audiovisual, né? Experiências possíveis, e ainda mais chegando agora a TV 3.0, que está por vir, que vai permitir também uma série de experiências também. Então, a gente está à beira aí de cada vez mais as disrupções acontecendo aí, tecnológicas, né? Então, queria agradecer, dizer que a casa está com a porta aberta para você poder também trazer outras produções futuras, e que foi uma honra para a gente contar com a sua presença. Obrigado, Deise. Foi um prazer também pensar aqui, conversar um pouco sobre as nossas inquietações. Obrigado, Bruno, também, pela participação, perguntas e todo esse estímulo aqui, e a gente pensar junto. Pois esse é o nosso Big Sister, gente. Gente, bom, estamos chegando ao fim de mais um Setcast, mas fica com a gente, porque na semana que vem tem mais. E só lembrando que hoje o Setcast foi apresentado por Bruno Martins e por Deise Feitosa. Teve produção da Letícia Meneguin, coordenação da Luana Bravo e Tito Liberato, direção de imagens de Giovanni Fernandes e direção executiva de Igor Moraes. O programa é gravado aqui na Vem TV. Então, continue ligado, continue com a gente, porque a gente vai ter muitas outras novidades logo em breve. Até já!